Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o índice de Sokolov-Lyell. A sua utilização é importante para identificar a sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma. Afinal, trata-se de um dos principais critérios que permite a interpretação do ECG na suspeita dessa condição patológica. Neste podcast, falo sobre a finalidade e explico como usar o índice. Você também vai conhecer detalhes sobre a abordagem terapêutica para SVE e como otimizar o laudo de ECG via telemedicina. Souber o que é índice de Sokolov-Lyell. É um critério que auxilia no diagnóstico da sobrecarga ventricular esquerda por meio do ECG. Essa é uma das ferramentas recomendadas pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos, pois tem valor prognóstico para detectar a SVE. De acordo com o artigo Acuidade do eletrocardiograma no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda, publicado na Revista Brasileira de Cardiologia, a ressonância magnética e o ecocardiograma são os métodos preferenciais para o diagnóstico de HVE. No entanto, por dificuldades técnicas e econômicas, seu uso se encontra limitado. A eletrocardiografia, por outro lado, é método de baixo custo, não invasivo e de fácil aquisição. Grande variedade de critérios para detecção de HVE têm sido publicados e recomendados, envolvendo critérios de voltagem simples, critérios combinados de voltagem e duração do complexo QRS e score de pontos. O índice de Sokolov-Lyell corresponde a um critério de voltagem desenvolvido em 1949, a partir do estudo de 200 pacientes com afecções cardíacas capazes de provocar estresse ao ventrículo esquerdo. Entenda para que serve o índice de Sokolov-Lyell. O índice viabiliza o diagnóstico precoce da SVE, uma vez que apresenta um critério presente apenas entre pacientes com essa condição. Ou seja, ele não é observado em pessoas saudáveis. Devido à gravidade da sobrecarga à câmara cardíaca esquerda, detectar esse problema em estágio inicial é de extrema importância. Em especial porque acelera o início do tratamento adequado para prevenir agravos como insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e até eventos potencialmente fatais, como o infarto agudo do miocárdio. Aprenda como calcular o índice de Sokolov-Lyell. Basta somar a amplitude da onda S na derivação V1 com a amplitude da onda R da derivação V5 ou V6, onde o valor deve ser menor que 35 mm. Vale lembrar que, em pacientes jovens, esse limite pode ser de 40 mm. O índice de Sokolov-Lyell não deve ser utilizado isoladamente em atletas. Soube como usar o índice de Sokolov-Lyell. O primeiro passo para usar o critério é a realização do eletrocardiograma, exame que avalia a atividade cardíaca. Para tanto, é preciso posicionar os eletrodos corretamente. Uma vez que estejam fixados no tórax e nos membros do paciente, e conectados ao monitor do eletrocardiógrafo, o procedimento tem início. Os impulsos elétricos responsáveis pelos batimentos cardíacos são amplificados, captados e registrados pelo monitor em forma de traçado. Os diferentes formatos correspondem às ondas do ECG. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Quando o ritmo é sinusal. Cada batimento é composto por uma onda P, seguida de um complexo QRS e, ainda, uma onda T. A onda P normal é arredondada e suave, durando menos de 0,10 segundo ou 2,5 mm. Sua amplitude ou voltagem máxima é de 0,25 mV. Essa onda revela a contração dos átrios ou sua despolarização. O intervalo entre P e R, PR, revela o tempo entre o início da despolarização dos átrios e a dos ventrículos. Já a contração dos ventrículos corresponde ao complexo QRS, composto por uma onda positiva, R, e duas negativas, quadra e S. Sua duração fica entre 0,06 e 0,10 segundo. A onda T fecha o ciclo de cada batida do coração, correspondendo à repolarização ventricular.
É a partir da observação das ondas S e R nas derivações V1 e V5 ou V6 que será possível calcular o índice de Sokolov-Lyell. Caso seja positivo, é recomendado aprofundar a investigação por meio do ecocardiograma ou, em algumas situações, da ressonância do coração. Ambos os métodos de diagnóstico por imagem permitem confirmar a suspeita de SVA e colaboram para a identificação de sua origem. Sobre o tratamento para a sobrecarga ventricular esquerda. O tratamento adequado depende da causa da SVA. Uma das mais comuns é a hipertensão arterial sistêmica. Ela deve ser controlada utilizando medicamentos antihipertensivos combinados a hábitos alimentares saudáveis e exercício físico regular. Se houver estenose da válvula aórtica, pode ser necessário realizar uma valvuloplastia aórtica por catéter-balão, ou mesmo uma cirurgia para substituir a válvula danificada. Já a cardiomiopatia hipertrófica requer terapia farmacológica e, por vezes, o uso de cardioversor desfibrilador implantável para diminuir o risco de desenvolver arritmias graves. Sobre as vantagens do telediagnóstico do ECG. O telediagnóstico é um dos serviços de telemedicina disponíveis para qualificar a assistência. A dinâmica é simples. Primeiro, um médico ou técnico de enfermagem devidamente treinado realiza o eletrocardiograma normalmente. Em seguida, ele ingressa na plataforma de telemedicina e compartilha os gráficos do ECG. A telemedicina Morse mantém um time de cardiologistas online, sempre apostos para avaliar os exames cardiológicos. Um de nossos especialistas visualiza, estuda e interpreta os achados do ECG. E faz isso considerando informações prévias do histórico do paciente e hipótese diagnóstica. Ele insere seus comentários e conclusões no laudo online, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Por fim, o resultado é entregue em minutos via sistema, oferecendo vantagens como agilidade no diagnóstico e início do tratamento, cobertura de férias, folgas e outras ausências do cardiologista local, economia de tempo e dinheiro que seriam gastos com deslocamentos, laudos eletrônicos emitidos a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo aos feriados e finais de semana. Aluguel incomodato, que dá direito a usar o aparelho de ECG sem custo adicional diante da contratação de um pacote de laudos à distância. Opção de segunda opinião médica em poucos cliques. Software de telemedicina em nuvem protegido por senhas e criptografia. Comece a aproveitar os benefícios da telemedicina cardiológica acessando o site da Morse.